Eles estão entre nós, humanoides reptilianos, extraterrestres, bebedores de sangue, carnívoros e metamorfos. Essas criaturas têm apenas um único objetivo em suas cabeças: escravizar a raça humana. Por causa disso, eles são nossos líderes, executivos corporativos, atores vencedores do Oscar e cantores vencedores do Grammy. Eles são os responsáveis pelos atentados que acontecem nos Estados Unidos, como o 11 de setembro. E, até mesmo, eles são membros da família real, répteis que usam as coroas para governar o mundo. No entanto, esse é o resumo da teoria da conspiração relacionada com os reptilianos. Seres que teriam ligação com os Anunnaki, alienígenas poderosos que foram responsáveis pela criação da humanidade. Eles são um dos principais exemplos das teorias da conspiração. De acordo com várias pesquisas realizadas ao longo de anos, existem milhões de pessoas em várias partes do planeta que acreditam que lagartos interestelares usam disfarces humanos para governar o mundo. Essa crença em particular foi criada do outro lado do oceano, quando o teórico da conspiração David Icke disse que a rainha da Inglaterra era uma alienígena que bebia de sangue e mudava de forma. Embora alienígenas e pousos falsos na Lua provavelmente causem reviravoltas em muitos de nós, devemos entender um pouco mais o que constitui uma teoria da conspiração, pois existem características que se mesclam com a ficção e muitas histórias que se tornam ainda maiores depois que são contadas e recontadas na internet. O que devemos lembrar, antes de tudo, é que as teorias da conspiração são muito atraentes, pois permitem com que você escolha o inimigo que quiser e o coloque na posição que quiser. Ou seja, se aconteceu algum problema no governo, é fácil culpar os alienígenas. É fácil escolher um inimigo estranho e desconhecido para levar a culpa. Sendo assim, bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar um pouco sobre a teoria da conspiração dos reptilianos. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Teoria da conspiração, também chamado de teoria conspiratória ou conspiracionismo, é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que existe um grupo secreto que está fazendo alguma coisa de forma deliberada, considerada manipulativa, ilegal ou prejudicial. Desde meados dos anos 1960, o termo se refere a explicações que mencionam conspirações sem fundamento, muitas vezes produzindo suposições que contrariam a compreensão dos fatos. Hoje, iremos falar sobre a teoria dos reptilianos, uma das teorias da conspiração mais famosas da atualidade. Os reptilianos, também chamados de arcontes, saurianos ou draconianos, são supostos humanoides alienígenas que desempenham um papel muito importante na ufologia e nas teorias da conspiração. A ideia dos reptilianos foi popularizada por David Icke, um teórico da conspiração que afirmava que os alienígenas reptilianos podiam mudar de forma e estariam controlando a Terra, ganhando poder político para manipular as sociedades humanas. As origens dessa teoria já foram analisadas por diversos autores. Michael Barkun, professor de ciência política da Universidade de Siracusa, disse que a ideia de uma conspiração reptiliana se originou na ficção de Conan o Bárbaro, criado pelo autor Robert E. Howard, em sua história The Shadow Kingdom, publicado na Weird Tales em agosto de 1929. Essa história se baseou em ideias teosóficas de mundos perdidos, tais como a Atlântida e a Lemúria.
e particularmente a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, escrita em 1888, onde ela cita a existência de homens-dragões, que uma vez tiveram uma poderosa civilização no continente lemuriano. Os Homens-Serpente, de Robert E. Howard, foram descritos como humanoides, que tinham corpos humanos e cabeças de cobra, e que eram capazes de imitar os humanos à vontade. Estes seres viviam em passagens subterrâneas e utilizavam suas habilidades de mudança de forma e controle mental para se infiltrar na humanidade. O autor Clark Ashton Smith usou os Homens-Serpente de Howard em suas histórias, bem como H.P. Lovecraft, que foi o responsável por lançar as bases dos mitos de Cthulhu. Na década de 1940, Maurice Doreal escreveu um panfleto intitulado Os Mistérios de Gobi, e lá ele descreveu uma raça serpente que tinham corpos de homens, mas cabeças reptilianas. Essas criaturas também apareceram no poema que ele criou, que citava as Tábuas Esmeraldas, que foram escritas por Thoth, um rei sacerdote atlante que viveu no Shadow Kingdom e que formou a base do livro de David Icke. O historiador Edward Gimmond argumentou também que a teoria da conspiração reptiliana, particularmente exposta por Icke, se baseou em lendas pseudo-históricas desenvolvidas durante a colonização da África, particularmente em torno do Grande Zimbábue e da lenda do Mokole Mbembe. De qualquer forma, as narrativas de abduções alienígenas se mesclaram a essas histórias e, por muitas vezes, os relatos de abdução alienígena e de avistamento de extraterrestres tinham criaturas com aparência ligeiramente reptiliana. O teórico da conspiração David Icke, o principal responsável por essa mitologia, publicou pela primeira vez sobre o tema em 1999, quando ele falou sobre o Grande Segredo, explicando que humanoides reptilianos altos, bebedores de sangue e que mudavam de forma, teriam vindo do sistema estelar Alpha Draconis para a Terra e que agora estariam escondidos em bases subterrâneas, criando uma conspiração mundial para controlar a humanidade. Ele, então, afirmava que a maioria dos líderes antigos e modernos do mundo estavam relacionados com esses reptilianos, incluindo a dinastia merovingia, os Rothschilds, a família Bush e a família real britânica. As teorias da conspiração de Icke hoje têm adeptos em 47 países, e ele continua dando palestras para multidões sobre isso. A escritora americana Vic Santillano incluiu a teoria da conspiração de Icke em sua lista das 10 teorias da conspiração mais populares. E, em uma pesquisa, muitos dos eleitores registrados nos Estados Unidos disseram que acreditavam nessas teorias. É importante comentar que David Icke acredita que o universo consiste em energia vibracional e dimensões infinitas que compartilham o mesmo espaço que o nosso. Ele, então, afirma que uma raça interdimensional de seres reptilianos, os Arcontes ou Anunnaki, sequestraram a Terra e criaram uma raça híbrida, modificada de seres reptilianos que mudam de forma. Estes formariam a Irmandade Babilônica, os Illuminati, a elite do mundo. E eles seriam responsáveis por manipular eventos para manter os humanos com medo, para assim se alimentar da energia negativa resultante. Para ele, estas criaturas formam um estado fascista global, também conhecido como a Nova Ordem Mundial. No entanto, muito daquilo que ele fala não foi provado e é considerado apenas ficção. Este explorador acha muito interessante as teorias e como a mescla da ficção, da fantasia e até mesmo da realidade se tornam vivas na cabeça de muitos. No entanto, eu devo comentar, todo cuidado é pouco, pois se a verdade fosse tão fácil assim, ela não teria sido exposta dessa maneira. Ou seja, tenham muito cuidado com as informações ditas como verdades absolutas. Para saber mais sobre a história ficcional dos Homens-Serpente, eu indico o link acima. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.